Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o segundo sinal que Jesus realizou ali na Galileia, registrado pelo evangelista João, ali em Caná da Galileia. Estamos falando de lição bíblica dominical dos jovens. Hoje, nós vamos falar sobre a nossa quinta lição, que é o segundo sinal que Jesus realizou ali, que é a cura do filho do oficial. A cura do filho do oficial. Você pode ver aqui no nosso canal os vídeos, um resumo dos vídeos das lições passadas. Nós falamos sobre conhecendo o Evangelho de João, que foi nossa primeira lição. A segunda, João Batista, preparando o caminho do Senhor Jesus, o precursor. Nossa terceira lição, o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus realizou ali em Caná da Galileia, que foi a transformação da água em vinho. E nossa quarta lição, você precisa nascer de novo, o encontro, narrando ali o encontro de Jesus com o fariseu Nicodemos, ali em Jerusalém. E hoje, nossa quinta lição, o segundo sinal registrado ali no Evangelho escrito por João, que foi a cura do filho do oficial, ok? Vamos à nossa lição. O título é o segundo sinal, a cura do filho do oficial. Segunda lição, quinta lição, a cura do filho do oficial. Nosso texto principal, o texto áureo, o texto do dia, se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 53, e pontua assim: Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Registrando aqui esse episódio, quando Jesus havia dito que o filho daquele oficial não estava morto, que ele estaria vivo. E imediatamente o oficial creu, fé. Nós estamos falando nessa lição, vamos falar de fé, atitudes e convicções. E esse oficial, esse episódio aqui registrado pelo evangelista João, nos dá uma lição, nós temos que tomar como exemplo de atitude de fé daquele homem que recebeu imediatamente pela fé a palavra do Senhor Jesus, ok? Nosso texto áureo está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46 ao 54. Depois você lê, nós não vamos ler aqui para o vídeo não ficar muito longo e não ficar cansativo, né? Mas é interessante você pegar a sua lição e ler. A nossa lição está falando, no primeiro tópico, nós vamos apresentar o contexto desse milagre realizado por Jesus, mostrar que a confiança em Jesus contribui para a operação de milagres e saber que fé, convicção e atitudes nos leva a experimentar o poder de Deus. Assine nosso canal, compartilhe nosso vídeo, deixe seu comentário. É muito interessante, muito importante para a gente ter esse seu retorno, esse seu feedback, tá bom? Deixa o joinha, que o Senhor continue te abençoando e te guardando. Vamos à nossa lição. A nossa introdução, nossa lição tem a nossa introdução e 3 tópicos, né? O primeiro vai falar sobre o contexto do milagre, que foi ali em Caná da Galileia. Segundo, falar da confiança que o oficial teve em Jesus, nas palavras de Jesus. E fechando, trazendo um resumo sobre fé, convicção e atitude, né? Atributos aqui que aquele comandante, aquele oficial teve diante da palavra autoritativa do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa lição, nossa introdução diz assim: Vamos prosseguir com o estudo de mais um dos textos narrativos dos 7 sinais, milagres, né, que registrado por João, né? Que João está tratando ali da divindade de Cristo, da deidade do Senhor Jesus. Okay? Enquanto o primeiro sinal foi dirigido especialmente aos discípulos, agora vemos Jesus realizando um milagre que levaria um oficial do rei e sua família a crerem nele. Ou seja, a revelação da sua divindade foi ganhado com maior abrangência, né? Foi ganhando maior abrangência. Nós vimos na terceira lição,
que Jesus realizou seu primeiro milagre registrado no Evangelho de João, que foi o casamento, onde Jesus transformou a água em vinho. E o evangelista vai pontuar ali que naquele momento os discípulos passaram a crer em Jesus como Filho de Deus, como Messias prometido. Então aquele milagre ali da transformação da água em vinho deu mais um enfoque na questão dos discípulos passarem a crer verdadeiramente no Senhor Jesus. Este segundo milagre que nós estamos falando hoje já ganha uma maior abrangência, né? Jesus tinha ido, depois do milagre, Jesus teve aquele encontro com Nicodemos, depois Jesus passou por Samaria, teve aquele encontro ali no posto que Jacó havia cavado e dado a seu filho José por herança, e Jesus ali teve aquele diálogo com aquela mulher samaritana, mostrando a ela que era necessário nascer de novo, que era necessário, que o reino de Deus já havia chegado, né, que o lugar de adoração não era mais no Monte Gerizim, nem no Monte de Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade, não necessitava mais de um lugar específico para ir adorar a Deus, em espírito e em verdade. E depois Jesus segue para a Galileia. E lá o Senhor vai para Caná novamente e tem um encontro com esse oficial que era de Cafarnaum, né? Ele vai ao encontro de Jesus em busca de um milagre para o seu filho que estava doente, ok? Vamos lá, o nosso primeiro tópico diz assim: o contexto do milagre. De volta a Galileia. João é o único dos evangelistas que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus. Eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus. Não quer dizer que seja o segundo milagre do Senhor Jesus. Não, João está apontando o segundo milagre registrado ali na Galileia, né? Registrado na Galileia. Galileia, nós sabemos que é o lugar onde a maioria dos discípulos de Jesus nasceram e moravam, né? Ali na Galileia, no estado ali da Galileia, ok? Então, esse evento, esse segundo milagre registrado por João, aconteceu nesta comunidade, Caná da Galileia. Vamos lá. Isso é relevante para compreendermos o contexto do milagre em estudo, que se deu justamente durante uma viagem de volta da Judéia para a Galileia. Depois de Jesus haver purificado o templo, Jesus chegou no templo, o povo estava vendendo, comercializando. E Jesus teve aquele momento ali Jesus chegou derrubando as mercadorias, virando as mesas, porque o povo estava realmente negligenciando o culto a Deus, né? Existia ali agora, na verdade, um comércio e não uma verdadeira adoração ao Senhor. Logo após, Jesus teve aquele diálogo com Nicodemos, nós vimos na lição passada, e de volta para a Galileia. Nós sabemos que no tempo de Jesus, o estado palestino tinha ali, Israel tinha 4 estados, a nação de Israel tinha 4 estados, tinha a Galileia, Samaria e um pouco mais abaixo a Judéia, e ao lado ficava ali a Pérea. Os judeus não falavam com os samaritanos e vice-versa, evitavam o diálogo com os samaritanos. Então quem estava na Galileia para ir para a Judéia fazia a volta, mas pela Pérea, e da mesma forma quem estava na Judéia para ir para a Galileia fazia a volta pela Pérea, para evitar passar pelo território samaritano, para evitar esses atritos. Mas a passagem diz no João 4 que era necessário Jesus passar por Samaria. É porque Jesus teve um encontro com aquela mulher, Jesus precisava apresentar o reino de Deus para aquela mulher, e ela foi alcançada pela graça do Senhor Jesus, ok? Então, depois desse episódio, o Senhor Jesus foi para a Galileia, e lá foi para Caná e teve esse encontro aí com esse oficial que tinha saído de Cafarnaum para encontrar Jesus em busca de um milagre, de uma salvação física do seu filho que estava
doente, né? Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, né? Esse diálogo que nós falamos. Prosseguiu, depois desse episódio, prosseguiu para a Galiléia, indo a Caná, onde recebeu um pedido do oficial do rei, para que descesse a Cafarnaum e curasse o seu filho. Curasse o seu filho. É de Caná, portanto, o lugar do primeiro milagre. Também será realizado esse segundo sinal, que está registrado no Evangelho de João, ok? Então, o contexto histórico ali desse milagre, desse encontro, onde Jesus determinou a cura do filho daquele oficial, foi no mesmo lugar, na mesma região, que Jesus realizou seu primeiro milagre, registrado no Evangelho de João. Confiança em Jesus, a fé do oficial. Estudiosos debatem a respeito da identidade do oficial do rei. Há, porém, praticamente um consenso de que ele servisse a Herodes Antipas, né? Filho de Herodes o Grande, o tetrarca ali da região da Galiléia. Ok? Há mais informações distintas sobre a sua nacionalidade, se gentil ou judeu, né? Isso falando do oficial do rei. Chama-nos a atenção a fé que demonstra esse nobre. Por quê? Ainda nos primórdios do ministério de Jesus e na Galiléia, onde muitos dentre os próprios judeus resistiram em crer em Jesus. Esse oficial creu, ouviu falar de Jesus, dos milagres que Jesus havia realizado na Judéia, na região ali da Judéia, e foi ao encontro, soube que Jesus estava indo para Caná, para a Galiléia ali em Caná, na comunidade de Caná, e foi ao encontro do Senhor Jesus. Jesus realizou poucos milagres em Nazaré, justamente pela incredulidade de seus compatriotas. Mas Mateus, o Evangelho de Mateus, registra o espanto deles diante de sua sabedoria e dos seus atos miraculosos que realizava, apontando para o fato de ser o filho do carpinteiro e estar entre sua mãe, Maria, e seus irmãos. Os moradores ali da Galiléia, de Caná, ali de Nazaré, onde Jesus foi criado, onde os pais de Jesus moravam, conheciam Jesus, né? Na comunidade ali pequena conhecia Jesus. E aí espantavam-se com o conhecimento, a sabedoria de Jesus e começaram a interrogar: não é esse o filho de Maria? Não conhecemos Maria aqui, não conhecemos José, seu pai, não conhecemos seus irmãos? É esse que está realizando o milagre? O que é isso? Então o povo se espantou com aquilo e ficaram céticos, não acreditando que Jesus fosse o Messias, o prometido, que libertaria Israel do poder das trevas, né? Então ficaram céticos, não crendo no Senhor Jesus. O oficial ouviu que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia e foi ter com ele. Certamente estava em Cafarnaum e se deslocou para Caná em busca de socorro para seu filho. A diferença, a distância entre Caná e Cafarnaum era de aproximadamente 24 quilômetros. Tudo indica que a fama de Jesus como operador de milagres já era grande na região, ao ponto de alcançar uma alta autoridade da dinastia herodiana, né? Que foi o oficial do qual estamos tratando no resumo desta lição, ok? O escritor aos Hebreus afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus 13, 11. Contudo, a falta de fé nos impede de receber mais da sua graça, poder e milagre. Enfim, solapou a fé de muitos cristãos com o surgimento do liberalismo teológico, né? E um movimento que negava a sobrenaturalidade da Bíblia, que negava, via a Bíblia só de uma forma naturalista, procurava explicar racionalmente os milagres e enfatizava a historicidade de Jesus em detrimento da sua divindade. Eles não pontuavam, não davam ênfase à divindade de Jesus. Sabe Jesus apenas como mais um profeta de tantos outros que vieram, mas não viram Jesus como Filho de Deus. Esse naturalismo teológico, não viam Jesus como
o Filho de Deus. E nesse período aqui que João escreveu este evangelho, estava existindo muito isso, muitos grupos gnósticos que estavam tentando dissuadir o povo de que Jesus não era o Filho de Deus. E o evangelho escrito por João vem refutar isso também, as suas epístolas, vem tratar Jesus como Filho de Deus, né? Para combater essas heresias, esses falsos ensinos que estavam se propagando naquele período. Segundo o dicionário teológico do pastor Cláudio Honor de Andrade, o liberalismo teológico tinha como objetivo extirpar da Bíblia, arrancar da Bíblia todo elemento sobrenatural, submetendo as Escrituras a uma crítica científica, naturalista, humanista. No liberalismo teológico, via de regra, não há lugar para milagres, profecias e a divindade de Jesus Cristo. Olha aqui, que absurdo. Precisamos ter cuidado e não ceder a nenhum extremo, nem ao racionalismo, que gera incredulidade, nem ao emocionalismo, né? Ou o sensorialismo, que abandona a maturidade e a centralidade da fé das Escrituras e seguir apenas por emoções e sensações. O pastor, o teólogo, conferencista americano do século XX, Tozer, fizeram uma pergunta a ele, o que era mais importante para um crescimento, para a vida do cristão, se a oração ou o conhecimento, o estudo, a meditação da palavra de Deus. Qual dos dois era o mais importante? E ele respondeu com uma pergunta. Pergunte a um pássaro qual das suas asas é a mais importante, se a direita ou a esquerda. Então precisamos ter cuidado. Nem fanatismo, nem descrédito. Precisamos ter o equilíbrio para o nosso crescimento espiritual. O cristão não pode viver sem estudo da palavra de Deus. O cristão não pode viver sem a oração. Tem que haver um equilíbrio. O verdadeiro pentecostalismo está firmado nas Escrituras e no poder de Deus. Toda emoção religiosa é bem-vinda quando originada nessas fontes por ação do Espírito Santo. E para finalizar, nosso terceiro tópico, esse resumo dessa nossa lição está falando sobre fé, convicção e atitude. Ações que aquele oficial teve diante do estado em que seu filho estava e ao encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. O oficial creu e foi-se. Sempre que recebemos uma palavra vinda de Deus, precisamos agir pela fé, para que experimentemos o poder divino. A verdadeira fé produz em nós convicção e disposição para atitudes que não tenham explicações racionais, né? Não tem explicações racionais para a questão da fé. Para que a lógica explica, não é necessário ter fé. Para aquilo, na verdade. Para aquilo que a lógica explica, não é necessário ter fé, porque já está explicando. Como nós vamos ver lá em Hebreus, no capítulo 11. Né? Agir pela fé é fazer como o oficial fez. O que? Creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe disse, e foi-se. Acreditou. Teve convicção. Não duvidou. Jesus disse, vai, teu filho vive. Ele não questionou, mas não. Acreditou e foi. Isto é fé. Isto é fé. E precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos alimentar a nossa fé. Acreditar. Decretar e acreditar pela palavra de Deus. Né? O oficial não tinha evidência alguma de que o milagre havia ocorrido, porque estava em Caná e seu filho em Cafarnaum, a distante ali de 24 quilômetros, como já notamos.
Mas bastou acreditar na palavra de Jesus para que ele tomasse uma atitude de empreender novamente viagem de volta ao encontro do seu filho. Né? Quando chegou em casa, encontrou o filho curado, comprovando que a cura se dera no momento em que estivera com o Senhor Jesus. Estamos falando de fé. Ele acreditou, ele teve convicção. Ele teve convicção de que Jesus curaria. Quando Jesus disse a palavra, vai, teu filho está curado, está vivo. Ele acreditou, teve certeza e voltou o seu caminho de volta para casa, crendo, não duvidando. Não duvidando. Isso é fé. Heróis da fé está registrado lá em Hebreus capítulo 11. No registro dos heróis da fé, vemos que eles foram assim chamados porque agiram em obediência à ordem de Deus, confiando em sua palavra. Olha o exemplo de Abraão. E foi que Deus disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse para onde Abraão iria. Ele disse, vai, sai e vai para uma terra, um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão creu, acreditou e foi. Mesmo sem saber para onde, mas acreditando na promessa, na palavra de Deus. E foi. Isto é fé. Não é fácil elaborar uma definição para a fé. Do grego pítice, a palavra aparece no Novo Testamento como confiança, crer, acreditar, confiar, mas também como fidelidade. Creu e confiou naquela palavra. Ok? Para definir, geralmente recorremos a Hebreus 11. Né? Vamos lá para Hebreus 11 para ver o que é que diz. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento ou a certeza das coisas que se esperam. Ter certeza das coisas que se espera, que você não está vendo, mas que você espera e você já tem certeza que você já recebeu. E a convicção de fatos que não se vê. Mesmo eu não vendo, como foi o caso daquele oficial, ele não estava vendo o seu filho sendo curado ali, no momento, porque estava distante. Mas ele creu, ele acreditou. Então o que diz? É a certeza, é a convicção das coisas que se esperam. E a prova daquilo que não se vê. Então isto é fé. Fé é a atitude desse oficial. Né? Fé não é certeza ou dúvida. Não é incerteza ou dúvida, mas uma atitude espiritual que gera prontidão de espírito e nos leva a agir de acordo com a vontade de Deus. A fé produz entendimento de que não podemos compreender pela razão. É a fé, acreditar. Ok? Todos os heróis da fé são identificados pelas suas atitudes que tomaram. Abel ofereceu o maior sacrifício de que seu irmão Caim. Abel tinha convicção, certeza de que Deus, com o coração ali contrito, voltado, que Deus aceitaria o seu sacrifício. E assim a sua oferta. E assim foi. Né? Noé, mesmo sendo zombado, sendo escarnecido pelo aquele povo ali, daquela região onde ele morava, naquele período, Deus disse, constrói a arca porque vai haver um dilúvio. Noé creu e começou a trabalhar. E passou anos e anos e anos trabalhando. Mesmo diante da zombaria do povo. Mas ele acreditou. E o dilúvio veio. Abraão, como já citamos, creu na palavra de Deus. Quando Deus disse, vai, sacrifica o teu filho. Abraão foi, acreditou em Deus e mesmo se fosse necessário, ele sacrificava seu filho porque ele tinha convicção de que Deus ressuscitaria.
Ele tinha certeza. Por quê? Porque Deus havia prometido a Abraão que da sua descendência, de Isaac, viria a sua descendência a partir de Isaac, povoaria a terra e seria uma nação escolhida, separada como sacerdócio real. Então Abraão creu, convicção, atitude, e foi na atitude de sacrificar seu filho, porque ele acreditou na palavra de Deus, que Deus pode todas as coisas. Então isso é fé, é acreditar. Né? Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, fé é a certeza daquilo que não se vê, que não estou vendo. Né? Então, para nós finalizarmos, a fé não é estática, ela é dinâmica e progressiva. Jesus falou algumas vezes sobre fé, referindo-se a tamanho. Homem de pequena fé, grande fé, está lá em Mateus 15, 28. E se tivermos fé como um grão de mostarda, poderemos dizer a esse monte, sai daqui para lá. Jesus estava ali falando, dando exemplo de atitude de fé, questão de fé. Né? Então precisamos exercitar a nossa fé. Jesus falou assim, diante do insucesso dos discípulos, e aqui Jesus está falando de um episódio que os discípulos tinham um homem que estava possesso, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito imundo que estava atormentando aquele homem. Né? Diz assim, Jesus falou assim diante do insucesso dos discípulos no episódio do pai que tinha um filho lunático, alucinado e louco. Os discípulos não puderam expulsar o espírito maligno e Jesus falou-lhe da necessidade da oração e do jejum para obter fé que nos dá autoridade para expulsar demônio. Olha o que Jesus falou. A necessidade de oração e jejum para decretar e as coisas acontecerem. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Aleluia. A fé que nos é repartida por Deus, Romanos 12, 3, pode crescer muito à medida que o busquemos em oração, meditemos em sua palavra e nos exercitamos no caminho da confiança nele. Agindo por fé, essa virtude vai sendo aperfeiçoada em nós. Aleluia. Então esse é o resumo dessa nossa lição, tratando de fé, de atitude. Precisamos ter atitude e convicção, certeza de que o milagre acontece. Né? Aquele oficial não duvidou quando Jesus disse, vai, teu filho vive. A palavra mostra que ele imediatamente voltou seu caminho para casa acreditando. E quando encontrou aqueles que vinham dar notícia de seu filho no caminho, disseram que ele não se preocupasse, que seu filho estava vivo. E ele perguntou qual foi o horário que isso aconteceu, que as forças dele, que ele revigorou-se. Aí falaram o horário, às 7 horas. E ele entendeu que foi no momento que Jesus havia dito, no mesmo horário que Jesus havia dito, vai, porque teu filho vive. Então isso é fé, é convicção, é certeza, é acreditar. Mas para que nossa fé cresça, para exercitarmos a nossa fé, a palavra de Deus, as promessas que Deus tem para nós, precisamos mergulhar no conhecimento, no estudo, na meditação da palavra de Deus e nas orações. Precisamos ter intimidade, relacionamento com Deus, porque esses grandes homens de fé, registrados na Bíblia, tinham intimidade com o seu Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Curta nosso canal, siga nosso canal, ativa o sininho e deixe o seu joinha. Deus te abençoe e até a próxima.